Olá, pessoal! Olá, viventes do Cerrado! Você que acompanha a política tocantinense e o desenrolar da pré-campanha no Tocantins aqui pela Gazeta, chegando com mais um De Frente com a Maju. Hoje vamos falar sobre história política, vamos conhecer um pouco mais sobre uma das pré-candidatas à federal aqui no Tocantins. Ela que vem lá da capital da amizade, do sul do Tocantins. Um abraço para todos os moradores da região sul do Tocantins. Obrigada pela audiência. Vem lá da capital da amizade, é médica, ex-secretária de saúde de Gurupi, até então, para alguns, só filha da Josi, e a gente vai conhecer um pouco mais hoje sobre Luana Nunes. Luana, bem-vinda. Obrigada, Maju, por nos receber aqui. É uma honra a gente poder conversar um pouquinho, bater um papo aí sobre política, sobre o que nós fizemos em ajuda em relação ao município de Gurupi. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Luana, você tem um desafio, né? Mostrar que, além do rótulo, que com certeza é muito orgulhoso para você ser filha da Josi, né? Tem uma Luana aí com identidade própria, né? Tá preparada para esse desafio? Estou, e na verdade eu acho, Maju, que pelo próprio trabalho que a gente já conseguiu apresentar até agora, acho que não é mais nenhum questionamento em relação a isso, porque carregar o nome, né, o Nunes, para muitas pessoas seria um peso. Para mim, eu considero como um privilégio, mas eu entendo que o fato de ter esse nome faz com que eu tenha que trabalhar ainda mais para poder estar no nível que a minha família entregou falando em política, né? Uhum. Então, para que eu possa ser reconhecida, para que eu possa ser vista, para que as pessoas possam entender que o nome ele está condizente, né, com o que a minha família já apresentou, eu tenho que trabalhar ainda mais para poder estar no nível deles. Então, eu estou muito tranquila porque eu acho que, de fato, a gente fez um bom trabalho, tanto na Secretaria de Assistência Social quanto na Secretaria de Saúde. Uhum. E o nosso objetivo agora é mostrar o que nós já apresentamos e o que nós temos de ideais, posicionamentos, projetos futuros. Muito bem, Luana, vamos começar lá do comecinho. Você nasceu em Gurupi, então, gurupiense, e cresceu ouvindo a história do seu avô, Jacinto, que você não conheceu, você me disse, né? E esse nascimento em Gurupi, essa infância ali em Gurupi, qual que é a sua identidade que você construiu com a cidade de Gurupi? Olha, eu amo Gurupi. Amo morar numa cidade que, apesar de ser uma cidade grande, né, falando aqui para o Tocantins, mas que tem aquela cara do interior, todo mundo se conhece, todo mundo é próximo um do outro, os vizinhos estão sempre juntos, a gente tem, de fato, uma identidade muito grande com o município. Eu nasci em Gurupi, onde era o Delfina Aguiar, que é onde é a Policlínica hoje. O meu filho nasceu em Gurupi também, tem um filho de 16 anos que nasceu em Gurupi, que ama Gurupi. Um dos pontos maiores para que a gente pudesse ter voltado para Gurupi é o fato realmente da gente amar a cidade e tudo que a gente vem apresentando. Gurupi cresceu muito, né? Desenvolveu muito e é uma cidade hoje que nos proporciona poder morar numa cidade onde a gente tem todo o conforto e pode estar perto das pessoas que a gente gosta, né? Dos amigos, da família, isso é muito bom. Muito bom. O seu avô Jacinto, que é um personagem da história do Tocantins, você não conheceu? Não. Mas a Dolores, com certeza, né? Conheceu, conviveu. Que memórias afetivas e políticas você tem da sua avó? Olha, assim, o meu avô, como eu falei para você, Maju, eu não conheci. A gente... Ele faleceu um ano antes do meu nascimento, então eu, de fato, não o conheci, mas conheço ele hoje pelas histórias que as pessoas contam do meu avô. Então, eu trabalhei com muitas pessoas na Secretaria de Saúde que trabalharam com eles, inclusive que diziam que nós éramos muito parecidos. O pessoal na Secretaria de Saúde brincava e falava, Luana, isso é o Jacinto de Saia, porque o meu avô... Jacinto de Saia? Na Secretaria de Saúde, eles comentavam muito isso, quem conviveu com meu avô, pela postura mais objetiva, né, pelo fato de ser muito resolutiva, de focar no resultado. E meu avô era assim, a minha avó tinha um apelo social muito grande. A minha avó, tanto que ela é chamada até hoje de Mãe Dolores, em Gurupi. Mas o meu avô também já tinha esse perfil mais de administrador, um perfil mais objetivo, que se parece muito que no caso o meu se parece muito com o dele. Mas eu acho que o que eu tenho assim de maiores lembranças, eu cresci no meio da política, né, Maju?
Eu lembro de acompanhar, de ir para o Congresso quando a minha avó era deputada federal. Olha só. E eu acho que uma das maiores lembranças, assim, que comprova o quão importante a nossa família foi para o estado do Tocantins, é chegar lá no Congresso e ver a foto da minha avó e logo depois a foto da minha mãe, naquele hall de entrada onde tem as fotos das mulheres que foram deputadas federais. E eu tenho a grata satisfação de poder ter na minha história e poder ter aprendido com duas que eu acho que foram e minha mãe é ainda das maiores representantes da política feminina, falando de todo o processo da importância que tem da mulher na política no nosso estado. Muito bem, você falou aí, é verdade, 3 gerações, né? 3 gerações. Dolores Federal e Josi Federal, e agora você buscando também. A minha avó, ela foi a primeira deputada federal, a primeira deputada estadual e a primeira deputada federal do Tocantins. Assim como a minha mãe é a primeira prefeita de Gurupi. Então, a gente tem uma história que, para mim, me deixa muito orgulhosa. Eu fico muito feliz, porque eu acho que, de fato, eu aprendi com o que a gente tinha de melhor na política, falando de política, de representatividade feminina. Elas lutaram muito para que hoje eu possa estar aqui também. Elas lutaram muito, elas passaram por muitas coisas. É um meio que, a gente sabe, né, Maju, você frequenta os eventos, é um meio que é predominantemente masculino. Sim. E para a mulher é mais difícil, de fato. Mas a gente não foge da luta, né, Maju? A gente não foge da luta, a gente tem trabalho prestado, é uma família que vem com uma história de uma reputação ilibada. E eu fico muito feliz de poder, na verdade, ter como minha história. E já pensou se a Dolores tivesse aqui ainda o orgulho que ela ia estar de presenciar esse momento? Eu comentei isso, Maju. Essa semana a gente estava olhando fotos, e fotos muito antigas. Minha avó tinha um hábito de recortar tudo e colar em álbuns. Então, a gente tem fotos assim muito antigas da criação de Gurupi, de quando chegaram. Enfim, e eu comentei isso lá em casa. Eu falei, acho que minha avó, ela estaria, não. De onde eles estão hoje, eu tenho certeza que eles estão muito felizes pelo que a prefeita Josiane tem feito com o Gurupi, mas também em saber que assim, a gente tem toda a perspectiva e a ideia de que não acabe com a prefeita Josi, que a gente possa continuar levando esse legado de trabalho e de servir, que eu acho que é o mais importante. Nossa, muito bom. E você, antes de entrar para a gestão pública e para colocar seu nome agora pela primeira vez na política, você se formou médica. Como é que foi essa escolha pela medicina? Você trabalhou na área? Conta um pouquinho para a gente mais sobre isso. Maju, eu trabalho até hoje. Eu ainda tenho meu consultório, eu atendo endocrinologia. Eu me formei há 12 anos, então já tem um tempinho. Trabalhei em hospital municipal, trabalhei em unidade básica de saúde, mas fiz minha especialização em endocrinologia. Atendi em Brasília por 8 anos numa mesma clínica. Então, fui para lá logo que a minha mãe ganhou para deputada federal, nós nos mudamos para Brasília, eu estava formando. E aí, lá eu continuei, mesmo depois, o período em que ela perdeu a eleição, eu continuei em Brasília trabalhando, né? O meu filho, nós estávamos lá bem instalados e a gente não quis continuar. E aí, nesse período todo, aí já se fazem 12 anos. E eu acho assim, quando me perguntam como é que você escolheu, né? De onde que veio? Sim. Eu não lembro, Maju, assim, na minha história, desde a infância, algo que fugisse da medicina. Eu sempre, na minha cabeça, desde que o que eu queria ser era médica, sempre. E eu acho que é algo que casa muito com a política pelo fato de que são profissões em que a gente se dedica a cuidar do outro, né? O que você faz é cuidar do outro, é servir ao outro. Então, eu acho que contribui muito também com o que eu quero prestar para a comunidade do Tocantins como um todo. Muito bem. Você passou primeiro pela Secretaria de Assistência Social e depois chegou na de Saúde, né? Você ser médica facilitou na implantação das políticas, no trabalho como secretária de saúde? Facilitou porque a gente já conhece, né? O fato de você já conhecer com o que você trabalha, isso facilita, porque na própria medicina, no curso mesmo, a gente aprende sobre atenção básica, então faz parte da nossa graduação como um todo. Mas a experiência que a gente tem ali de gestão pública mesmo, na prática, agora com certeza, o fato de ser médica e inclusive me
me fez pensar além. Gurupi hoje tem projetos implantados que nenhum outro município do Tocantins tem. Por exemplo, qual? O projeto de Libras, que é um projeto que a gente tem para pessoas surdas, onde o que eu digo sempre, a gente procura sempre levar dignidade para o atendimento, humanização no atendimento. E esse projeto de Libras tem um QR Code que fica na porta de todas as nossas unidades básicas de saúde, no carro do SAMU, no ônibus que vai para o TFD, e que a pessoa surda ela faz a leitura daquele QR Code e em 90 segundos um intérprete o acompanha. Então, isso garante que o paciente entenda que ele não precisa estar acompanhado de alguém para ir nas consultas, para fazer a comunicação entre o atendente, seja o médico, o enfermeiro e o paciente. Então, esse projeto, a cidade de São Paulo ganhou uma premiação por ter colocado ele, e nós conseguimos implantar em Gurupi também. Nenhuma outra cidade aqui tem. O nosso projeto do TFD, que é o Rota do Cuidado. Hoje, a maioria dos municípios hoje ofertam só o transporte, traz para Palmas, leva de volta para a cidade. Nós conseguimos propor um projeto em que nós temos o ônibus, que é um ônibus leito, acompanhado de técnica de enfermagem. Olha só. E eles ficam num hotel aqui em Palmas e tem 3 alimentações. Então, semana passada eu vim para acompanhar o projeto, para fazer visita aqui com eles, e eu encontrei uma paciente que estava fazendo quimioterapia aqui. Como que funcionava antes? São 5 dias que ela tinha que ficar aqui. Ela ia e voltava para Gurupi todos os dias. Saía 3 da manhã de lá, ficava aqui, chegava em Gurupi 10 da noite. Todos os dias ela tinha que sair 3 da manhã. E aí ela estava lá agradecendo o projeto, porque agora ela vem, fica no hotel, ela tem a estadia, dorme no hotel, tem um carro que pega ela do hotel, leva para o hospital, pega do hospital, leva de volta para o hotel, além das alimentações. Nossa. Então, esse processo de humanização do atendimento, que eu acho que é o nosso maior olhar em relação à saúde, e é o nosso objetivo de, justamente, com esses cases de sucesso que nós tivemos no município de Gurupi, poder ter a possibilidade de ampliá-los para o Estado, lógico, respeitando, porque nós entendemos a individualidade de cada município, as necessidades de cada município, mas pensando justamente em propor soluções, falando na saúde, que o Tocantins ainda não apresenta e que, de fato, melhoram muito a vida da nossa comunidade. Muito bem, você deixou o cargo de secretária da Saúde para cumprir o prazo eleitoral de se desincompatibilizar, e eu quero te perguntar, Luana, qual o legado que Luana Nunes, secretária da Saúde, deixou para Gurupi? Olha, Maju, nós, de 2023 a 2025, nós subimos 71 posições no ranking de acesso e qualidade em saúde. Nossa. Hoje, a cidade de Gurupi é a melhor cidade no estado falando em acesso e qualidade de saúde e a 4ª maior da região norte do país. Então, é óbvio que existem dificuldades, a gente nunca vai conseguir deixar tudo perfeito, mas nós entendemos que, sim, que nós deixamos grandes projetos e que o fato de ter deixado grandes projetos faz com que a gente tenha que trabalhar ainda mais para conseguir pensar além do que já foi entregue. Então, só na minha gestão, em 2 anos, foram 29 projetos que nós implantamos e projetos que, de fato, são revolucionários falando em saúde pública. E falando em saúde pública, o Gurupi virou um marco por uma grande espera que a população tem, Luana, até hoje, que é para aquele hospital geral de Gurupi. É uma questão de Estado, mas você, como pré-candidata da cidade da região, qual que é a sua defesa com relação à situação daquela obra que até agora ainda não foi entregue à população 100% como deveria? Inclusive, Maju, teve até uma ordem de serviço que foi feita lá há um tempo atrás. Quando o Laureida assumiu, né? E que não tinha nem licitação pronta. Então, eu acho assim, a gente tem que ser, e é o que eu faço, e é a forma como eu trabalho, Maju. Quando as pessoas questionam para mim, Luana, a unidade básica de saúde, a estrutura não está boa. Ela não está boa. Quando eu estava na Secretaria de Saúde, o que eu dizia, nós estamos trabalhando para resolver. Mas eu nunca trabalhei de forma a tentar enganar a população ou a levar informações que não são verdadeiras. Foi para inglês ver aquele ato do Laureis, né? Se não foi, pareceu, porque não entrou nenhum caminhão. Na verdade, o único que entrou lá era o da infraestrutura do município para limpar o terreno, porque quem faz a limpeza somos nós.
Nossa, Então, a gente fica muito preocupada, porque, de fato, hoje, inclusive, falando do governo, nós cobramos o governo Vanderlei, a gente foi atrás. Enquanto eu estava como secretária de saúde, existe uma cobrança, até porque a saúde de Gurupi, apesar do regional ele ser do estado e não ser de competência do município, a saúde ela não entende isso. O contexto do paciente no eixo da saúde, o paciente ele chega na UPA, na maioria das vezes tem que ser transferido para o regional. Então, a gente precisa da integração desses dois entes trabalhando em conjunto para que a gente consiga levar uma saúde de qualidade para a nossa população. Muito bem. Luana, você é ali de Gurupi, terceira maior cidade do estado, capital da amizade, filha da Josi, com esse legado todo que você falou muito bem aí do seu avô, da sua avó, da história de vocês com Gurupi. Mas como é que você está nas outras cidades? Sua pré-candidatura conseguiu ser regional da região sul ou ela está mais focada só em Gurupi? Não, nós temos um levantamento já de... O nosso primeiro passo é fazer todo esse processo de visita na região sul e sudeste, então a gente já tem tudo mapeado, e é o que eu falo, mas para mim é um pouco mais fácil, porque a minha mãe fez isso a vida inteira, né? Então, aonde eu chego, as pessoas falam comigo, Luana, a filha da Josi, e aí isso já abre muitas portas, facilita muito o nosso caminho. E o fato de Gurupi hoje estar sendo uma cidade bem reconhecida pelo trabalho que a prefeita e todos os secretários têm feito, isso também facilita. O nosso objetivo inicial é fazer esse primeiro passo na região sul e sudeste, mas a gente vai andar o Tocantins inteiro. Você e a Josi têm uma ligação muito forte. A gente percebe no jeito de olhar, no jeito de falar ali e tal. E ela passou por episódios lamentáveis. Sofreu preconceito, discriminação através de comentários, por causa do cabelo, por causa da idade. Como é que a filha Luana Nunes sentiu isso ali na retaguarda, quando ela era candidata a prefeita? Mas eu brinco que quando eu era só filha dela, era mais fácil, porque eu podia, né, falar. Eu lembro até uma vez na campanha, se não me engano, foi na primeira campanha de prefeita, e as pessoas questionavam muito, né? Falavam até do cabelo dela. E é inadmissível que nos dias de hoje a gente possa ter qualquer tipo de grupo político que venha a querer difamar uma mulher pelo cabelo dela, pela roupa que ela usa, e não pela competência. Eu acho que nós já provamos por muito tempo que nós temos competência tão quanto os homens para poder alcançar os nossos lugares que são nossos por direito. Porque do mesmo jeito, e a minha luta, que é o que eu sempre falo, mas eu não luto por superioridade, o que a gente quer é igualdade, a gente quer ter o direito de poder lutar pelos mesmos lugares, batalhar pelos mesmos direitos. Eu acho que o objetivo é esse. Mas, infelizmente, ainda é uma sociedade que, de fato, questiona muito a mulher por tudo que ela faz. E falando como filha, eu lembro que até uma vez eu fiz uma postagem e você fez uma matéria sobre isso. E, na época, para mim, era muito angustiante, porque eu era muito nova. Eu acho que, com o tempo, a gente vai adquirindo uma maturidade de entender, às vezes, que nem toda briga vale a pena ser levada para frente, né? Mas falando em relação à defesa, porque não é só defesa da Josi Nunes. Quando uma mulher se levanta para defender outra mulher, ela não tá defendendo apenas aquela mulher. Ela está defendendo todas as outras mulheres que, por muitas vezes, não têm o direito de fala, não têm o espaço para poder estar se defendendo, e passa por muitas situações que são, de fato, deploráveis, pelo simples fato de serem mulher. Então, nós passamos por condições que, de fato, não foram agradáveis, que é a mesma coisa que a senadora Dorinha passa hoje. Vai ganhar e quem vai governar é o esposo. É a mesma coisa que eu passo. Então, não, para ser candidata tem que escurecer o cabelo. Ainda se tem esse questionamento para a mulher, porque não sabem nos olhar e avaliar pela competência. Está preparada? Estou preparada, pronta e querendo. É isso. Muito bem. Luana, a gente falou sobre Gurupi e região sul. Hoje, quais são as suas plataformas de defesas para Gurupi e para a região sul como pré-candidata federal? Olha, Maju, a gente vem trabalhando em 3 linhas de frente, que, na verdade, são linhas que eu já trabalhei e que é algo que eu já tenho um trabalho prestado, que é justamente em relação à defesa da mulher, olhando pelo olhar da questão da violência, né, do feminicídio, da misoginia, mas indo além disso, podendo propor políticas
políticas públicas que façam com que essa mulher, muitas vezes, consiga sair daquele ciclo de violência, se capacite. Então, só para dar um exemplo, o Cartão Acolhe foi criado quando eu estava na Secretaria de Assistência Social. E o Cartão Acolhe, ele é um cartão de distribuição de renda. Só que quando eu idealizei o cartão, eu conversei com a prefeita e disse, eu falei, eu não quero que seja apenas a distribuição de renda. A gente precisa fazer com que essa comunidade que hoje precisa se capacite para que daqui 1 ano, daqui 2 anos, ela não precise mais e a gente consiga ir ajudando outras pessoas. E foi isso que nós criamos. O Cartão Acolhe, ele faz a distribuição de renda, mas uma pessoa, um familiar dentro daquele eixo precisa fazer um curso de capacitação nesse ano e o Cartão Acolhe, ele só pode ser usado no comércio de Gurupi, o que fomenta a nossa economia. Então, vai muito além da distribuição de renda, o que eu acho que mostra e exemplifica muito o olhar que eu tenho para as políticas públicas assistenciais, que são tão necessárias, mas que precisam ser empregadas de forma correta. Então, a gente tem um ponto de olhar para a defesa da mulher em relação à saúde. Eu acho que o grande ponto é que a gente consiga trabalhar para fazer modificações em questões de lei, os projetos de lei, para que ajudem os municípios na questão da saúde. Nós sofremos muito, Maju, com processos de licitação, com a burocracia do processo. E quando a gente conversa com vários prefeitos e secretários, isso é uma problemática do estado inteiro, não é algo só do município de Gurupi. Então, a gente precisa discutir realmente, já que está tendo tantos problemas, o que nós podemos fazer para que seja justo, para que seja um processo justo, para que a gente garanta, de fato, a entrega daquilo, mas que seja um processo mais facilitado. E isso, só quem pode fazer é o legislativo, porque aí entra toda a questão dos projetos de leis, as mudanças de lei existentes. Fora isso, eu acho que a gente precisa trabalhar muito sobre a questão de judicialização da saúde e olhar também para que a gente consiga expandir os nossos projetos, como eu disse, de maiores sucessos para os municípios. E nós também temos um olhar muito atento, Maju, para a questão da juventude, principalmente pelo esporte. Eu tenho um filho que é atleta, o meu filho, né, ele joga... Qual que é a modalidade dele? Vôlei. Ele joga na seleção tocantinense de vôlei. Legal. E a gente vê a dificuldade que tem para você conseguir estruturar. Então, assim, o que nós precisamos fazer enquanto órgão público, enquanto gestão, para poder promover e facilitar a vida desses atletas, porque, de fato, o esporte, ele muda vidas. Não é só a parte física, vem toda a parte emocional, psicológica, mas também garante e estrutura a questão de valores, de disciplina, que eu acho que é tão importante para as nossas crianças e adolescentes. Muito bem, Luana, passou por aqui de frente comigo o ex-governador Mauro Carles, que no momento, até a data de hoje, está como pré-candidato a federal. E ele analisou assim, que a sua mãe, que eles eram amigos, e ele cobrou gratidão da sua mãe, chegou a dizer assim, a Luana podia ir para estadual, e a gente, todo mundo, não dividir o grupo. Eu quero saber de você, a pré-candidatura dele atrapalhou a sua? E como é que você vê esse pedido dele aí por gratidão? Maju, eu não acho que atrapalha, que atrapalhou, mesmo que ele possa vir a pleitear qualquer outro cargo ou permanecer, nós iremos trabalhar, da minha parte, sempre com muito respeito. Eu tenho, de fato, nós temos uma gratidão e um carinho com o Carles muito grande. A gente já passou fora política por vários momentos juntos e de confraternização. Então, falando propriamente por mim, eu tenho um carinho muito grande por ele. A questão da gratidão, eu acho que toda história tem 2 lados, né? E é importante que a gente consiga escutar os 2 lados para saber. Logo que o Carles falou que seria candidato a governo lá atrás, a prefeita Josi Nunes foi atrás dele, conversou com ele, falou, por que você não é candidata a deputado estadual, federal? Na época não existia nem pretensão. O meu nome não tinha sido lançado ainda. E ele falou que ele não seria candidato a deputado de jeito nenhum, que ele seria candidato a governador. E aí nós seguimos com a nossa trajetória. O nome surgiu de forma natural, foi crescendo, eu acho que muito pelas entregas que não só a Secretaria de Saúde estava fazendo, mas que também a prefeitura como um todo. Agora, querer que a gente mude simplesmente porque ele decidiu hoje que queria ser candidato, aí eu acho que já é
desrespeitoso até comigo, que já estava trabalhando nesse processo como um todo. Porque nós podemos trabalhar os dois, cada um buscando os seus objetivos, respeitando um ao outro, sem que a gente precise, de fato, abandonar os projetos, porque a gente luta tanto, né, Maju, pelos nossos espaços. Sim. Eu acho que não é coerente com a luta que eu tanto quero defender e que eu defenda, que simplesmente hoje vem abrir mão porque um homem falou que eu tenho que abrir mão. Entendi. Dobradinha. Lá tem Eduardo Fortes, Gutierrez, os locais, os de fora. Quem são as suas dobradinhas prioritárias lá em Gurupi, Luana, hoje? Hoje lá nós estamos trabalhando com o deputado Eduardo Fortes e com o Ivanilson. Ele é o presidente da Câmara, vai ser candidato também. Existe a possibilidade do Jair do Povo também sair candidato, que são pessoas que são da nossa base, né? E a gente tem trabalhado e estamos articulando com eles, porque o objetivo passado, se toda a parte de palanque, de processo, né, de campanha, onde os ânimos ficam muito exaltados. Eu acho que hoje a questão é pensar no denominador comum e entender o que é melhor para o nosso município e para a nossa região. Você entende que a população de Gurupi consegue assimilar essa parceria, sua parceria com o Eduardo Fortes agora, depois da eleição de 2024, que ele perdeu para sua mãe? Sim, a gente, tanto que nas redes sociais, todos os lugares que nós vamos, que nós apresentamos, que nós vamos juntos, tem uma receptividade muito boa das pessoas, porque eu acho que as pessoas têm um carinho muito grande por ele, assim como tem pela minha mãe, tem por mim. Então, é uma união que hoje os nossos objetivos eles são os mesmos e que eu acho que o resultado final é, de fato, incentivar e melhorar cada vez mais nosso município. Luana, fala-se que essa deve ser uma das disputas mais acirradas para as 8 vagas de federais. Você ficou na chapa lá que tem o Jair Farias, que é um nome que está bem cotado, Jana de Valcari, outros nomes. E como é que você tem analisado o ritmo dessa disputa para federal, com tanta gente se movimentando, muitos pré-candidatos? Como é que está a sua análise sobre o tabuleiro de federal hoje? Eu acho, Maju, que o principal ponto que fez hoje tantas pessoas irem para a questão da Câmara Federal é também a possibilidade aí de provavelmente 5 vagas estarão abertas, né? 5 já estão, né? Se tudo se consolidar como está. Então, de 8 vagas, 5 estarão abertas. Tem muito tempo que não se tem uma renovação aberta dessa forma, ou seja, a gente tem certeza, tudo indo dessa forma, que essas 5 vagas serão de novos nomes dentro do Congresso. E isso faz com que as pessoas acabem entendendo que é o momento, assim como nós pensamos que para a nossa região, pelo fato de não ter nenhum representante, de não ter nenhuma mulher hoje como deputada federal e nenhum representante da nossa região, isso nos dá uma possibilidade maior e eu acho que é o que os outros candidatos também têm pensado. Josi Nunes, política. Qual o maior aprendizado dela para você na política? Eu acho que eu sempre falo, e escuto muito isso da senadora Dorinha também, a política, Maju, de nada valeria se não fosse para a gente servir ao outro. Para que a política serve? Para que você consiga defender os ideais, para que você consiga lutar por melhorias, destinar emendas, mudar projetos de lei, para que a gente beneficie a comunidade. E eu nunca vi, você conhece ela, sabe? Eu nunca vi ninguém com mais sentimento de pertencer a um lugar como a minha mãe e de vontade de servir ao outro como ela. Então, é o que eu falo, eu aprendi com as melhores e espero, de fato, poder um dia ser o que tanto a minha avó quanto ela representaram e representam hoje no nosso estado. Muito bem, para encerrar, o que a região sul, Gurupi e todo o Tocantins podem esperar dessa pré-candidatura de Luana Nunes a partir de agora? Olha, a gente está trabalhando bastante, nosso objetivo é conversar, escutar a comunidade, mas o que eu acho que é muito importante. Sim. Muitas vezes o que a gente acha que é o certo para um local, quando você chega naquela comunidade, não é o que eles esperam. Então, é importante ouvir a comunidade, é importante saber quais são as necessidades do município. Eu tenho um olhar muito municipalista, eu acho que a gente tem que respeitar e defender os municípios.
Então, o nosso início de pré-campanha, ele está muito focado nisso, em mostrar o trabalho prestado, porque eu acho que quando você tem trabalho é mais fácil, você já chega, né, com uma bagagem que te dá um respaldo maior, Sim. mas também conversar, ouvir a comunidade, saber o que a comunidade espera de um político e mostrar também toda a parte dos meus ideais, do que eu defendo, para que a população possa, em outubro, entender e escolher pelo que ela achar que for melhor. Muito bem, Luana, muito obrigada. Sucesso agora na nova etapa, agora fora do cargo, agora você vai andar aos municípios, fazer sua pré-campanha, que a população analise suas propostas, seu perfil, e vamos ver o que a população vai decidir aí, né? Muito obrigada. E você que nos acompanha aqui semanalmente, muito obrigada pela sua audiência. Você já sabe, a política do Tocantins passa aqui, ó, de frente comigo. Até semana que vem.